Momento de reflexão da Palavra de Deus, ministrada pelo pastor Cláudio Morandi. Queridos, mais uma vez juntos, para meditarmos na Palavra de Deus. Hoje nós vamos tratar de um tema aqui bastante oportuno. Quero falar sobre o holocausto. Nós vamos entender um pouquinho aquele sacrifício, que era uma figura de Cristo, que era realizado lá no Antigo Testamento. O holocausto, hoje eu quero focar um pouquinho. A palavra holocausto, ela significa holo, é todo, e causto é queimado, vem ali da soda cáustica. Então, holocausto significa todo queimado, ou seja, é uma vida inteiramente consagrada ao nosso Senhor. Então, esse aqui é o significado, é o real sentido da palavra holocausto. Então, holocausto é Cristo se entregando totalmente ao nosso Deus e Pai. Então, nós vamos ler em Levítico, capítulo 1, nós vamos ler apenas o versículo 3, que diz assim: se a sua oferta for holocausto de gado, trará macho sem defeito. A porta da tenda da congregação o trará, para que o homem seja aceito perante o Senhor. Então vamos ter uma palavra de oração. Nosso bom Pai, graças te damos por este dia, Pai, tão precioso, tão radiante. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos abençoado de uma forma tão especial. Obrigado porque o Senhor havia prometido que iria nos abençoar sempre. Pai, o Senhor não tem feito outra coisa a não ser nos abençoar. Obrigado, Pai, por nos dar a inteligência, a sabedoria, o entendimento e a unção do Espírito Santo, para que possamos compreender a Tua Palavra. Não só compreender, mas também experimentar a verdade real da Tua Palavra. Pai, obrigado por ter colocado esta sede no meu coração para conhecer a Ti. Obrigado, Pai, por poder ter este ministério tão precioso de poder explicar para as pessoas aquilo que o Senhor tem colocado em nossos corações. Obrigado pelo encargo desta manhã. Obrigado, Pai, por cada pessoa que nos ouve nesta oportunidade, para que Tu abras pelo Teu Espírito, Pai, os seus corações, para que então elas a recebam, esta palavra, Tua Palavra, que é viva, que é eficaz. E a eficácia dela é tremenda, Pai. A eficácia dela é para produzir vida. Vivifica todos que estão ouvindo pela Tua Palavra. Pai Santo, faz esta obra, Pai. Repreenda toda ação de Satanás e seus demônios. Aqueles que realmente têm sido sufocados, meu Pai. Aqueles que têm tido seus corações endurecidos. Aqueles que têm preocupado com as coisas deste mundo. Meu Pai, tem misericórdia dessas vidas. E abre os seus entendimentos para que então a Tua Palavra possa ser recebida, possa ser acrida, possa ser apreciada, que a Tua Palavra possa ter um efeito na qual Tu mesma designou para edificar, para restaurar, para vivificar, para trazer vida e vida abundante. Nós oramos, meu Pai, em nome de Teu Filho Jesus, o nosso glorioso e bendito Salvador. Amém. Irmãos, essa palavra aqui, holocausto, ela foi utilizada na década de 1980 para designar o extermínio em massa, cerca de 6 milhões de judeus pelos nazistas na Segunda Guerra Mundial. Então, esta palavra aqui era originalmente aplicada para designar um sacrifício que agrada a Deus, na qual a vítima era totalmente queimada. Então, a palavra holocausto significa totalmente queimada. E aqui, meus irmãos, algo muito importante, nós devemos ter em mente que aquelas ofertas de holocausto significava que quando aquele animalzinho era morto, era colocado sobre o altar, e a palavra altar no Antigo Testamento sempre aponta para a cruz. Todas as vezes que você pegar a sua Bíblia e ler no Antigo Testamento a palavra altar, esta palavra altar, ela está apontando, está direcionando para
a cruz de Cristo e a obra consumada lá no Calvário. Então, se a sua oferta for holocausto de gado, trarás machos sem defeito à porta ali da tenda da congregação. Na porta da tenda da congregação também era uma figura de Cristo, porque Jesus disse lá em João 10, eu sou a porta. Então aquele animalzinho era uma figura de Cristo, era uma figura. A realidade nós já temos hoje, que é Cristo habitando em nós, porque ele já se ofereceu a Deus inteiramente, né? Isso é o holocausto. É Cristo fazendo a vontade do Pai. E a vontade do Pai é conduzir muitos filhos à glória. Por isso que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O pecado do mundo. Então, quando lá no Antigo Testamento aqueles animais eram sacrificados, colocados em cima do altar, eram oferecidos em holocausto. Então, o que acontecia ali? Todo aquele animal ele era queimado. Então, as cinzas que sobrava era ali o testemunho de que aquele animal ele fora totalmente queimado. Para quê? Para que o homem seja aceito diante do Senhor. Então Deus aceitava o pecador naquela época, porque aquele sacrifício de ovelha, de gado, de qualquer animal que era oferecido no holocausto, Deus aceitava aquele pecador, porque aquele holocausto tipificava, era uma figura da pessoa de Cristo. Então Deus aceitava aquilo, mas aqueles sacrifícios não poderia remover pecado, aplacava a ira de Deus. Porque quando Deus, uma vez por ano, vinha visitar o seu povo, ali na tenda da congregação, no Santo dos Santos, e se não houvesse ali em cima da arca, realmente todo o povo ao redor morria, porque a alma que pecar, essa morrerá. Então quando Deus vinha visitar o seu povo, ali na arca, e dentro da arca tinha 3 coisas ali importantíssimas, que era a lei, que era a vara de Arão que floresceu, que tipifica a ressurreição de Cristo, e também havia o maná, uma figura de que Cristo é o nosso pão, o nosso alimento. Então tinha 3 coisas. Se não houvesse sangue ali, Deus tinha que cumprir a lei para com o seu povo, porque Deus é justo. Então, o salário do pecado é a morte. Lá em Ezequiel 18:4, a Bíblia vai dizer que a alma que pecar, essa morrerá. Então, quando Deus vinha visitar o seu povo, quando ele via sangue, então ele ficava satisfeito. Os pecadores não morriam, porque houve ali uma substituição. Aquele animal morreu no lugar do pecador. Então Deus, ele aceitava aqueles pecadores, mediante aquele sacrifício daqueles animais que foram feitos ali. E lá em Efésios 1, versículo 6, meus irmãos, fica tão claro que Deus, ele nos fez agradáveis a si no amado. Então aqui, meus irmãos, é interessante que nós tenhamos em mente algo muito especial, que primeiro Cristo, antes de morrer por nós na cruz, ele morreu, foi para Deus. Aquela morte de Cristo na cruz, em primeiro lugar, foi para o Senhor. E se você analisar com bastante cuidado e atenção, você vai observar que no livro de Levítico, começa com a voz do Senhor chamando Moisés da tenda da congregação. E ali são apresentadas 5 ofertas relevantes. A primeira delas é o holocausto. O que é o holocausto? É Cristo fazendo a vontade de Deus, se consagrando em primeiro lugar a Deus. A obra da cruz, em primeiro lugar, não foi para nós, pecadores. Em primeiro lugar, foi para o Pai, foi para Deus. Em segundo lugar, temos a oferta de manjares. Ali em Levítico, capítulo 2, de 1 a 16 e de 6, 14 a 23, você vai observar essas verdades. É maravilhoso estudar aquele livro de Levítico, irmãos, tão precioso. Então, a primeira oferta lá em Levítico é o holocausto. É Cristo se oferecendo a Deus, todo queimado. Em segundo lugar, é a oferta de manjares. O que significa a oferta de manjares lá em Levítico? Significa a humanidade de Cristo. É o verbo se encarnando, se fazendo carne. E a terceira oferta ali no livro de Levítico, no capítulo 3, é a oferta pacífica. Ele veio para promover a paz. Não é assim? E a quarta oferta ali é a oferta pelo pecado. Lá no capítulo 4 de Levítico, você vai
perceber que é Cristo se oferecendo a Deus pelo pecado. E a quinta oferta é pela culpa, né? No capítulo 5, a partir do verso 14 em diante, né? Então, amados, isso é maravilhoso. Então, a palavra holocausto, Jesus, ele é o cumprimento do holocausto. Ele se oferece voluntariamente ao Pai. E o Pai não obrigou o Filho a vir a este mundo para morrer numa cruz. Ele se entregou voluntariamente ao Pai para fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai é conduzir muitos filhos à glória. Isso é maravilhoso. Então, a segunda oferta que nós mencionamos aqui é a oferta de manjares. O que significa essa oferta de manjares? Jesus, ele é o cumprimento da oferta de manjares. Por quê? Porque ele representa a perfeição de caráter e humanidade. É Jesus se fazendo homem, é o verbo se encarnando. E a terceira oferta é a oferta pacífica. Jesus, sem sombra de dúvida, ele é o cumprimento da oferta pacífica. Ele é a paz do cristão regenerado que foi realizado por meio do seu sangue. Porque através dele, do sangue, nós temos paz. Porque Jesus, segundo Efésios 2,14, a Bíblia vai dizer que Jesus é a nossa paz. Isso é maravilhoso. E a quarta oferta é a oferta pelo pecado. Claro, Jesus também é o cumprimento da oferta do pecado. Por quê? Porque ele é o Cordeiro de Deus sem mancha que tira o pecado do mundo. Evangelho de João, capítulo 1, verso 29, nós temos esta verdade. E a quinta oferta é a culpa. E Jesus é o cumprimento da oferta da culpa. Por quê? Porque ele derramou seu sangue para dar o perdão ao homem, a mim e a você. Então, amados, são maravilhosos esses estudos aqui sobre o holocausto, né? E a palavra holocausto, como eu já mencionei aqui no início do estudo, significa todo queimado. E esta aqui, meus queridos, é a posição de Cristo aqui no livro de Levítico. Posição essa que deve ser tida em consideração. Porque se quisermos ter um conhecimento exato das revelações que este livro encerra, e nessas revelações aqui no livro de Levítico, nós encontramos inflexível santidade unida à mais pura graça. Irmãos, Deus é santo, seja qual for o lugar de onde ele fala. É santo ali no Monte Sinai, Deus é santo no propiciatório. É necessário que Deus seja santo, ainda que seja na condenação eterna dos pecadores impenitentes. Sabe? Impenitentes. Mas, irmãos, a revelação plena da sua santidade na salvação dos pecadores faz ressoar no céu um coro de louvor. Porque a Bíblia vai dizer lá no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 14, a Bíblia diz assim: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Não é aos homens de boa vontade, porque o homem não tem nenhuma boa vontade para chegar diante de Deus. Aliás, Romanos fala que não há quem entenda, não há ninguém que busque a Deus, não há homem bom, não há homem justo, mas glória a Deus nas alturas e paz na terra, boa vontade para com os homens. É Deus tendo boa vontade para salvar o homem pecador perdido, caído. Estão me compreendendo aqui? Irmãos, porque antes de Cristo só tínhamos glória nas alturas. Hoje temos paz e boa vontade para com os homens. Né? Por quê? Porque o Verbo se fez carne. Querido, o Deus nos amou, eu e você, de tal maneira que ele deu o seu Filho Jesus Cristo para vir te buscar, a mim e a você, para abrir a sua cachola, o seu entendimento, né? A nossa cabeça oca, muitas vezes, né? Que ela está voltada para as coisas dessa terra. E ele fez que nós entendêssemos o verdadeiro plano de salvação. Maravilhoso, né? Então, irmãos, nós precisamos aqui observar que nesta doxologia, não podia ter sido entoada em relação com o fogo da lei. Sem dúvida, havia glória nas alturas, mas não havia paz na terra, nem boa vontade para com os homens. Por quê? Porque a lei era a declaração de que os homens deviam ser antes que Deus pudesse ter prazer neles. Estão me compreendendo, irmãos? Mas quando o Filho ocupou seu lugar como homem na terra, aí o céu pôde exprimir
todo o seu prazer naquele cuja pessoa e obra podiam ligar da maneira mais perfeita, onde o Pai encontraria todo o seu prazer. E aí o Verbo se fez carne. Nós conhecemos aquele versículo de João 1, verso 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Amado, é em seu Filho Jesus Cristo que Deus tem todo prazer. Não é no pecador, não é na pecadora. É em Cristo. Em Lucas 3, 22, a Bíblia diz assim: Tu és meu Filho amado, em ti eu tenho todo o meu prazer. Em ti eu me comprazo. Então, Deus só vai ter prazer em mim e em você quando nós tivermos a vida de Cristo. E o que faz para termos a vida de Cristo? Será que tem que fazer bastante jejum, bastante oração, ler bastante a Bíblia, ir todos os domingos à igreja? Temos que fazer as boas obras? Não. O que é que se faz para ter a vida de Cristo? Em primeiro lugar, é a coisa mais difícil deste mundo. É você crer. Quem nele crê, não é julgado. Quem nele não crê, já está condenado. Então, para que você tenha a vida de Cristo, muitos aí concebem uma ideia de que eles têm a vida de Cristo, quando na realidade não têm. Muitos concebem uma ideia absurda de que são filhos de Deus, mas Deus não os tem como seus filhos. Então o que eu faço para ter a vida de Cristo e ser um filho de Deus? Primeiro, você precisa de crer na palavra de Deus, que diz assim, num texto de Gálatas 2, verso 20: Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A Bíblia diz que eu estou crucificado com Cristo, está dizendo que eu fui morto com Cristo, e se eu fui morto com Cristo, o meu pecado também morreu. Eu morri para o pecado. Não adianta você lutar contra o pecado. Esta luta não é sua, é dele. Ele venceu o pecado. Nós nunca conseguiríamos vencer o pecado. Porque se eu e você tivéssemos que lutar contra o pecado, o nosso Deus e Pai não teria enviado Jesus Cristo para... E Jesus não lutou contra o pecado. Jesus morreu para o pecado. Ele morreu a nossa morte. Por quê? Porque não adianta lutar contra o pecado, porque você nunca vai vencer o seu pecado. Contra o pecado, não se luta, se morre para ele. Em Romanos, capítulo 6, versículo 6, ali está a morte do pecado. A Bíblia diz assim, a morte do pecado que nós entendemos também como o velho homem. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos ao pecado como escravos. Porquanto, aquele que está morto, justificado está do pecado. Então, a nossa vitória não é lutar contra o pecado, e sim morrer para o pecado. Aí nós vamos ganhar a filiação divina. Por quê? Porque Deus não pode habitar em um pecador. Primeiro, ele remove o pecado da vida desta pessoa e coloca Cristo dentro. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E Cristo é santo. Então ele só pode habitar onde o pecado já foi removido. Quem removeu o pecado? Foi Jesus lá naquela cruz. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele tirou o meu pecado e também tirou o seu pecado. Se você crê, não tem que fazer esforço, tem que crer que você está crucificado com Cristo. Consequentemente, vive não mais você, mas Cristo vive em você, porque está escrito na palavra de Deus que é assim. E quando nós cremos naquilo que não está de acordo com a verdade da palavra, a nossa crença é uma crença em vão, é uma crença furada, é uma crença uma crença que não tem alinhamento, não tem aí uma conotação bíblica, não tem um apoio da palavra de Deus. Então isso é muito perigoso para qualquer crente. Muito cuidado, porque tem muitas pessoas que creem que este caminho na qual elas estão aí caminhando são caminhos de vida, mas no final é caminhos de morte. Tem um texto lá em Provérbios capítulo 14, o versículo 12, que diz assim: há caminho que ao homem parece direito,
mas ao cabo dá em caminhos de morte. E o Espírito Santo, ele reitera aqui em Provérbios 16, versículo 25, ele diz assim, olha, há caminho que parece direito ao homem, mas afinal são caminhos de morte. Parece direito. Eu estou no caminho certo, eu estou indo na igreja, eu estou orando, eu estou jejuando, eu estou fazendo a obra. Mas se você morrer hoje, você tem certeza de que você já creu no seu novo nascimento em Cristo? Você já passou pela cruz? Se não, olha, você está, desculpe a franqueza, você está redondamente enganado. Deus tem prazer no Filho. E o Filho, se não habitar em você, você não tem o prazer de Deus e você também não tem a vida. Você pode ser aí um religioso, uma religiosa, que está caminhando em passos largos para o inferno e com muita paz, né? Deus não tem compromisso, meus queridos, com a minha religião, nem com a sua religião. Ele tem compromisso com vidas. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. E ele veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Então nós podemos notar aqui, de uma forma tão clara, que nesse livro de Levítico, o Senhor ele começa com o holocausto, né? E termina com a expiação da culpa. Quer dizer, termina onde eu e você nós começamos. Então, irmãos, nós podemos entender aqui que o aspecto primário da obra de Cristo era Deus. Era seu prazer inefável cumprir a vontade de Deus na terra. Porque no holocausto, com o qual abre ali o livro de Levítico, nós temos uma figura de Cristo que ofereceu a si mesmo imaculado a Deus. Se o Senhor Jesus Cristo se manifestou para realizar a obra gloriosa da expiação, o seu mais desejável e supremo propósito era a glória de Deus. Qual fosse a vontade de Deus, ele veio para fazê-la. E bendito seja Deus, nós conhecemos qual é a nossa parte na realização dessa vontade. Pois pela vontade de Cristo, aqueles que creem têm sido santificados. Hebreus, capítulo 10, no versículo 10, vai trazer esta verdade para os nossos corações. Lá está dizendo assim, nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Está vendo aqui, meus irmãos, que não é na minha vontade, é na vontade de Cristo. Nessa vontade, Ele quis se oferecer inteiramente ao Pai. E nesta oferta do corpo de Cristo ao Pai, na cruz, eu e você, nós somos alcançados. E não só alcançados, mas também somos santificados. Está me entendendo aqui, queridos? É importante nós focarmos a palavra de Deus, porque ninguém jamais neste universo, neste mundo, tinha feito a vontade de Deus. Cristo veio para realizar, para desfazer a vontade de Deus. Alguns, pela graça, haviam aí feito o que era reto aos olhos do Senhor, lá no Antigo Testamento, né? Mas ninguém jamais tinha feito perfeita e invariavelmente, porque desde o princípio até o fim, sem hesitação e sem divergência, ninguém conseguiu fazer a vontade de Deus. Por quê? Porque eram pessoas caídas, pessoas pecadoras, e na energia da carne e na força da carne, ninguém consegue fazer a vontade do nosso Pai Celestial. Só uma pessoa que consegue fazer a vontade do Pai, que conseguiu. E essa pessoa chama-se Jesus Cristo. Mas, amados, foi exatamente isso que o Senhor Jesus fez. A palavra de Deus nos diz, lá em Filipenses 2, versículo 8, diz assim que ele humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Isso é lindo, meus irmãos. Porque numa árvore frutífera, a gente vê ali os galhos mais carregados, são aqueles que mais se abaixam, né? É por isso que todo cristão frutífero é uma pessoa humilde. Assim como foi o nosso Senhor, ele se fez carne. O grão de trigo caiu na terra. E se ele não morresse, ficaria só. Mas graças ao Senhor, ele morreu. E com isso, ele produziu muitos frutos. Ah, que o nome do Senhor Jesus seja louvado e glorificado pelo seu povo. Aqueles que de fato reconhecem aquela bendita obra da cruz, onde ali
Deu-se o fim do pecado, acabou-se o pecador. Agora, Cristo, ele nasceu em nós, ele é a nossa realidade espiritual. Ah, meus irmãos, fiquei pensando aqui como que foi duro para o nosso Pai Celestial a morte do seu Filho amado lá naquela cruz, em teu favor, em meu favor. Isso aqui é pensar de uma forma errônea. Antes de Jesus Cristo morrer na cruz em teu e meu favor, ele morreu em primeiro lugar para o Pai, que é a oferta de holocausto. Ele veio fazer a vontade do Pai, não a minha, não a sua vontade. E a vontade do Pai era conduzir muitos filhos à glória, né? Mas Jesus, ele morreu na cruz, em primeiro lugar, em holocausto, que significa ele morreu para Deus. E quando ele se entregou para Deus, Deus fez com que os nossos pecados fossem colocados nele. Você está me entendendo, meus irmãos? Você se lembra? Tem um texto muito especial, lá, os Salmos 40, o versículo 7 e 8, ali diz assim, vou ler a partir do versículo 6. Salmos 40, de 6 a 8. Sacrifício e ofertas não quiseste, abriste os meus ouvidos, holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Então eu disse, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a tua lei. Que lindo isso aqui, amados. E lá em Hebreus capítulo 10, versículos 5 e 7, aqui o autor vai interpretar para nós. Hebreus capítulo 10, versículos 5 e 7 diz assim, por isso, ao entrar no mundo diz, sacrifício e oferta não quisestes, antes um corpo me formaste. Claro, o verbo se fez carne, formou ali no ventre de Maria o corpo de Cristo. Versículo 6, não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Então Jesus, de fato, ele veio fazer a vontade do Pai. Só que a vontade do Pai, segundo Hebreus 2:10, é conduzir muitos filhos à glória. Não é? Então, naquela cruz, quando Jesus Cristo foi crucificado, o que ele fez? Ele nos colocou, ele nos tirou de uma condição de pecadores, de imundos, de mentirosos, de rebeldes. Nós estávamos em Adão, filhos da desobediência. Deus, o Pai, nos colocou em Cristo, lá naquela cruz. 2 Coríntios 5:21, a Bíblia diz assim, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Deus nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, onde temos a redenção, a remissão de todos os nossos pecados. E ali, quando Cristo morreu, eu e você, por estarmos nele, nós também morremos. Porque a Bíblia diz que Deus não tem por inocente o culpado. E eu e você, nós somos culpados. Nascemos pecadores. Assim como eu e você, nós não estávamos em Adão quando Adão pecou, e você é pecador por causa do pecado de Adão, é como que se você estivesse lá, é como que se você estivesse pecado, desobedecido a Deus. Né? Assim também, nós entramos em Adão pela vida. Temos que sair pela morte. Não foi? Então, quando Cristo morreu naquela cruz, Deus nos colocou lá. Nós estávamos em Adão. Fomos tirados de Adão e fomos colocados em Cristo Jesus. Por quê? Porque em Adão todos morrem. Em Cristo nós somos todos vivificados. Isso é importante que nós saibamos, meus queridos e amados ouvintes. Né? Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 21 e 22, presta atenção na leitura desses dois versículos aqui. Diz assim, 1 Coríntios 15, 21 e 22. Visto que a morte veio por um homem. Qual homem que veio a morte? Adão. Também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Cristo. Né? Veja o versículo 22, diz assim, porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Aqui fala assim, não é que todos foram, todos serão. Por que todos serão? Porque
todos aqueles que creem. Envolve a responsabilidade do homem caído em crer na obra que Cristo realizou lá na cruz do Calvário, quando ele atraiu toda a humanidade no seu corpo, para fazer esta humanidade morrer para o pecado, para si mesmo, para deixar de viver uma vida egoísta para si e viver para Deus. 2 Coríntios 5, 14 e 15, a Bíblia vai dizer assim: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aqueles que por eles morreu e ressuscitou. Está percebendo aqui, irmãos? Então, Jesus, um homem perfeito na terra, cumprindo plenamente, totalmente a vontade de Deus, até mesmo na morte, era assunto de profundo interesse para o céu, para o nosso Pai Celestial. Então, irmãos, quem poderia sondar as profundezas desse coração dedicado que se manifestou aos olhos de Deus na cruz? Somente Deus. A mente humana, ela pode compreender até certo ponto qualquer coisa do que se passa abaixo do sol, porque a ciência humana, ela pode ser compreendida aí pelo intelecto humano, mas nenhum homem conhece o Filho de Deus se o Pai não lhe revelar pelo poder do Espírito Santo e por meio da sua palavra escrita, que nós conhecemos como a Bíblia. E o Espírito Santo, ele deleita-se em revelar o Filho a mim e a você, e em tomar das coisas de Jesus e nos revelar. Está escrito lá no Evangelho de João, no capítulo 16, versículos 14 e 15, está escrito assim: Jesus falando a respeito do Espírito Santo: ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso é que vos disse que há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. E o Pai quis dar a conhecer esse mistério, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Amados, estas coisas nós temos em toda a beleza e plenitude nas Escrituras Sagradas. Não fica aí com preguiça de ler a Bíblia. Peça ao Pai entendimento e sabedoria para você compreender a profundidade da palavra. Irmãos, não pode haver novas revelações, porque o Espírito trouxe todas as coisas à memória dos apóstolos e conduziu-os a toda a verdade. Foi Jesus quem disse lá em João 16, versículo 13: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Vocês estão me compreendendo aqui, irmãos? É maravilhoso. Então, amados, não pode haver nada mais além de toda a verdade. Toda a verdade é Cristo. E por isso, as nossas pretensões aí de novas revelações e descobrimentos da verdade, quer dizer, verdade não mencionada na palavra, inspirada de Deus, representa apenas os esforços do homem para acrescentar alguma coisa àquilo que Deus designa por toda a verdade. E toda a verdade é Cristo. É Jesus Cristo. Ele é a verdade completa de Deus. Pleno, completo, eficiente, suficiente, habitando no coração do homem. Agora, uma vez que somos habitados pelo Senhor, devemos não somente ouvir a voz, devemos tão somente ouvir a sua voz e não outra. Por quê? Porque as ovelhas dele vai ouvir a voz dele. E ouvir a voz dele é ouvir a sua palavra. Jesus disse lá em João 10, versículo 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E lá em Hebreus 1, versículo 2, a Bíblia diz que nestes últimos dias ou seja, Deus nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pela qual também fez o universo. Irmãos, o que nós temos nele, em Cristo? Tudo, todas as coisas. Porque ele é tudo. Estão me compreendendo aqui, amados? Então, queridos, é importante que, de fato, nós possamos descansar na suficiência de Cristo. Lá no Antigo Testamento, o holocausto era um sacrifício da mais elevada ordem. Por quê? Porque representava Cristo oferecendo-se a si mesmo ao nosso Deus e Pai.
Cristo ali no holocausto, meus irmãos, era exclusivamente para a vida e o coração de Deus. Eis um ponto aqui que deve ser claramente compreendido. Só Deus podia apreciar devidamente a pessoa e a obra de Cristo. Somente Ele podia apreciar plenamente a cruz como a expressão do perfeito afeto de Cristo. Por quê? A cruz, tal qual é, simbolizada ali no holocausto, encerra qualquer coisa que só a mente divina pode compreender. Nós nunca vamos compreender a cruz. Irmãos, ali no holocausto, na cruz, tinha profundidades tais que nem o mortal, nem os anjos podiam sondar. Eles perscrutavam, averiguavam, mas não podia sondar. Tinha profundidade, irmãos, porque nela havia uma voz que se dirigia exclusivamente e diretamente aos ouvidos do Pai. Entre o Calvário e o trono de Deus, houve comunicações que excedem em muitos as mais altas capacidades dos entes criados. Que maravilha, irmãos! Por isso que Jesus disse lá em Hebreus 10, versículo 7, eis aqui venho, no princípio do livro está escrito a meu respeito, está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua bendita, a tua santa vontade. Ah, meus irmãos, como o nosso Senhor Jesus é precioso. Por isso que este emprego aqui, só para a informação dos irmãos, esse emprego do vocábulo vontade, nesta passagem aqui de Hebreus que nós lemos, revela claramente o grande propósito no holocausto. Por quê? Porque leva-nos a contemplar a cruz sob um aspecto que não é suficientemente compreendido. Irmãos, nós estamos sempre prontos a contemplar a cruz, simplesmente como lugar onde a grande questão do pecado foi tratada e liquidada entre a justiça eterna e a vítima incontaminada. Ou seja, o lugar onde a nossa culpa foi expiada e onde Satanás foi gloriosamente vencido. Ele foi vencido ali naquela cruz, na cruz do Calvário. Por isso que nós devemos dar graças eternamente ao nosso Deus e Pai. A cruz foi tudo isso, e é tudo isso na vida de uma nova criatura. E nós sabemos tão pouco sobre esta mensagem da cruz. E mais do que isso, meus queridos, a cruz também, ela foi o lugar onde o amor de Cristo pelo Pai se expressou em linguagem tal que só o Pai podia ouvir e podia compreender. Porque Jesus veio para fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai era que eu e você fôssemos para a glória. Então Jesus teve que enfrentar a cruz. Só que naquela cruz, quando ele morreu, ele levou o pecador a morrer no seu corpo. Isso é maravilhoso, irmãos. Agora cabe aqui uma pergunta. Você já morreu com Cristo? Você já creu na sua inclusão naquele sacrifício lá no Calvário? Porque se você não creu, seu cristianismo não é o verdadeiro. Por favor, renda seu coração ao Pai. Clame a Ele a misericórdia para que Ele faça você ter esta experiência do seu novo nascimento em Cristo. Não procrastine, não deixe para depois. Corre ao trono da graça. Deus, o Pai, está com os braços abertos para lhe receber. Quando você crê que você foi morto com Cristo na cruz, quando você foi crucificado com Ele, então quando você crê neste fato, você vai verificar que o seu pecado foi removido, que aquilo que separava você do Pai, que é o pecado, Jesus matou na sua morte lá na cruz. Agora você tem livre acesso ao coração do Pai, em um Espírito, o Espírito Santo de Deus, que habita no coração, no interior de todo aquele que creu. Então, deixa eu aqui, ainda nós temos um tempo, eu quero considerar com vocês aqui um ponto importante. Se fosse apenas uma questão de imputação do pecado e sofrer a ira de Deus por causa do pecado, essa expressão aqui não estaria dentro da ordem moral de Deus. Agora, o bendito Senhor Jesus, ele não podia, com uma estrita propriedade, ser apresentado como aquele que desejava ser feito pecado ou desejar sofrer a ira de Deus e ser privado da vida do seu rosto. Neste fato, por si só, nós vamos aprender da maneira evidente que o holocausto não representa Cristo sobre a cruz levando o pecado, mas sim Cristo sobre a cruz
cumprindo toda a vontade de Deus. Deus, ele olha mais para as nossas vontades do que para as nossas obras. Está compreendendo aqui, irmãos? Que Cristo mesmo, ele contemplava a cruz nesses dois aspectos, é evidente pelas suas palavras, se você ler ali os 4 evangelhos. Mas quando contemplou a cruz como lugar onde foi feito pecado, quando previu os horrores que, sob este ponto de vista, ela encerrava, Jesus, ele exclamou, lá no monte ali das oliveiras, lá no jardim do Getsêmani, ele disse assim, lá em Lucas 22, 42, Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua vontade. Irmãos, um detalhe aqui muito importante. O pecador, em sua natureza pecaminosa, nunca pode ter uma vontade que concorde com Deus. O pecador nunca vai concordar com Deus no pecado. Agora, quando este pecador, ele crê que Jesus Cristo naquela cruz foi crucificado, e não só crucificado, mas também o pecador estava lá naquela cruz pela fé, uma atitude de fé. Eu tenho que crer que eu morri com Cristo. Por quê? Porque é a Bíblia quem está dizendo. Não é doutrina de igreja, não é religião, é as próprias escrituras sagradas. E eu tenho falado aqui, tenho enfatizado aqui, para que você volte para a palavra de Deus e comece a ler a Bíblia, pedindo ao Espírito Santo que revele essa verdade, para que você não fique na obra do engano. Engano da religião, engano dos homens, engano das interpretações, para que você então conheça o Cordeiro de Deus, o todo suficiente que lá na cruz tirou o pecado seu, o pecado da sua vida, aquilo que não prestava em você e aquilo que era bom em você, porque quando ele morreu na cruz, ele não só levou a nossa maldade, mas levou a nossa bondade, porque a nossa bondade mesclada com o pecado é detestável diante do Senhor. Então, Cristo crucificou eu, o seu pecado, o meu pecado, a sua maldade, a minha maldade, a sua bondade e também a minha bondade. Agora, Cristo, que é o bom divino, vem habitar dentro de nós e nós somos bons porque temos agora a natureza divina dentro de nós. A vida eterna, uma vida que não se acaba mais. Então, não perca mais tempo. Se Deus tem tocado, aberto os teus olhos para você enxergar essas verdades da sua palavra, creia, agarra-se a esta palavra, creia de fato. Então, queridos, Jesus ali, o Senhor Jesus, ele fugia daquilo que a sua obra, por ter de levar sobre si o pecado. Então, por quê? Porque ele iria ser separado do Pai. Cristo nunca quis ser separado do Pai, mas quando ele pegou lá naquela cruz, quando ele foi para a cruz, quando de fato ali o nosso pecado foi colocado sobre ele, irmãos, ele foi separado do Pai. Então ele gritou, lembra? Deus meu, por que me abandonaste? A sua mente santa, a mente de Cristo, santa e pura, fugia ao pensamento de contato com o pecado. E o seu terno coração fugia da ideia de perder por um momento a luz do semblante de Deus. E aquilo que o nosso Senhor Jesus, ele temia, era ficar separado do Pai. Por quê? Porque ele sabia os horrores que é ficar um segundo sequer da doce comunhão do amoroso Pai Celestial. Mas foi exatamente isso que aconteceu quando Deus o fez pecado por nós. Eu já mencionei esse versículo aqui, eu quero lembrá-los de novo. Em 2 Coríntios 5, 21, a Bíblia diz assim que aquele que não conheceu o pecado. Quem é aquele que não conheceu o pecado? Jesus. Ele o fez pecado por nós. Quem é este ele que fez pecado por nós? Deus fez Cristo pecado por nós. Para quê? Para que nele, em Cristo, eu e você, fôssemos feitos justiça de Deus. Estou lembrando aqui que alguém certa vez me fez essa pergunta. Por que Deus abandonou Cristo na cruz do Calvário? Por quê? Aí eu prontamente lhe respondi, por mim e por ti. O nosso Deus desamparou seu Filho porque ele tinha em mente você e a mim. Lembra? Lá em Marcos 15, verso 34. A hora nona, clamou Jesus em alta voz, Eloi, Eloi, lama sabachthani,
que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Amados, se você chegasse hoje para Deus e fizesse esta mesma pergunta: por que o Senhor desamparou seu Filho Jesus na cruz? Sabe o que Deus lhe responderia? Por ti, foi por ti. Não foi por ninguém. Eu abandonei meu filho naquela cruz. O meu filho amado, o filho que eu amo, foi por você. Então não rejeite este amor. Não rejeite este amor provado, como está escrito lá em Romanos, capítulo 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Quando nós éramos ainda pecadores, Ele morreu. E o que você é hoje? Um santo em Cristo. Porque sem santidade, ninguém verá o Senhor. Então, meus queridos e prezados ouvintes, holocausto é Cristo fazendo a vontade do Pai. É Cristo se entregando totalmente a Deus, como eram feitas aquelas ofertas de animais que eram sacrificados, colocados sobre o altar. Eles eram sacrificados, o sangue tinha que ser derramado, era um animal macho de 1 ano e sem defeito. Uma figura de Cristo. Então eles eram sacrificados, mortos, depois colocados em cima do altar. Altar é uma figura da cruz, é um tipo da cruz, né? Então ali ele era todo queimado. Isso significa, irmãos, que Cristo se entregou para fazer a vontade de Deus sem nenhuma reserva. O bendito Senhor. E tudo foi por amor a você e por amor a mim. Então, queridos, a obra da cruz está sendo anunciada. Deus não vai forçar você a crer. Cabe a você pedir ao Pai que Ele abra seu entendimento e revele a graça para que então você possa crer que você morreu com Cristo na cruz. E quando nós morremos, isso significa que a nossa vida foi totalmente entregue ao Pai. Morremos com Cristo. E quando alguém morre, morre desde a planta do pé até o alto da cabeça. Morremos. Morremos para quê? Morremos para nós mesmos, morremos para o pecado, morremos para o mundo, morremos para o ego. Agora vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Amém? Vamos ter uma palavra de oração. Maravilhoso Pai, que privilégio mais uma vez termos compartilhado a Tua verdade. Pai, interprete a Tua palavra para cada um de nós. Abre o nosso entendimento, Pai, e revela a pessoa de Cristo em cada pessoa que nos escutou nesta oportunidade. Porque o Senhor é o único que tem poder para isso, Pai, de dar entendimento ao Teu povo carente de Jesus Cristo. E Ele é toda a verdade que nós precisamos saber e crer e descansar nele. Faz esta obra, Pai. Nós oramos em nome de Teu Filho Jesus. Amém. Queridos, muito obrigado aí pela sua audiência. Obrigado aí por você ter ouvido essa palavra. Você pode solicitá-la ligando para o 3215-7508. Deixa eu repetir, 3215-7508. Estamos aguardando a sua visita em nosso templo. As reuniões acontecem todas as quintas às 20 horas, aos domingos às 9 e às 19 horas. Olha, Deus te abençoe, bom dia para você, graça e paz. Se você se identificou com esta mensagem e quer saber mais sobre ela, ligue para o telefone 3215-7508 ou venha nos fazer uma visita na Rua Jequitibá 244, Vila Ideal, bem próximo ao Estádio Teixeirão. Cultos todas as quintas-feiras às 20 horas e aos domingos às 9 e às 19 horas. Tenham todos um dia abençoado pelo Senhor e até o próximo programa. Graça e paz.
graça de Deus, livre eu sou, e a sua graça que me foi dada me libertou. Em Cristo Jesus eu pude ver a luz, quando fui atraído, no seu corpo morrido. Lá na cruz, no seu corpo eu morri, fui sepultado e renasci. Aleluia, Cristo vive, nova vida tenho em mim. Por Jesus fui resgatado do pecado e da morte, tudo feito e consumado. Por sua graça eu sou salvo, graças dou. Jesus, Jesus, meu Rei e Senhor, minha paz, meu caminho, meu amado Salvador. Santo, Santo, meu Rei e Senhor, minha vida, minha luz, meu amado Jesus. Jesus, Jesus, meu Rei e Senhor, minha paz, meu caminho, meu amado Salvador. Santo, Santo, meu Rei e Senhor, minha vida, minha luz, meu amado Jesus, meu amado Jesus, meu amado